Olá, galerinha, tudo bem? Então, dando continuidade a nossos estudos de literatura, a nossa aula 2, vamos falar hoje sobre texto literário e texto não literário. Esse assunto está na página 8 do nosso material, então na página 8, item texto literário e texto não literário. Bom, o texto começa fazendo uma pergunta: qual a diferença entre o texto literário e o texto não literário? Então, basicamente o que? A linguagem, tá certo? Então, o texto não literário, ele vai ser caracterizado por uma linguagem mais denotativa, tá certo? O que é uma linguagem denotativa, professor? É aquela linguagem, tá certo? Real, concreta, objetiva, tal qual está no dicionário, tá certo? Então, os textos não literários, eles têm mais a função de informar. Então, eles vão ser textos mais informativos, logo são textos mais objetivos, de uma linguagem mais clara, mais direta, tá certo? Que vai facilitar uma melhor compreensão para o leitor. Então, o texto não literário. Já o texto literário, por sua vez, ele vai usar uma linguagem mais conotativa. Ele vai ter uma função mais subjetiva. Ele vai ser carregado mais de figuras de linguagem. Tá certo? O que é a conotação? É o sentido figurado, é o sentido diferente que as palavras vão adquirir, né, dentro daquele contexto. Tá certo? Então vocês têm um exemplo no material de dois textos falando sobre o mesmo assunto. Um texto fazendo abordagem na linguagem não literária, função informativa, e o outro de uma maneira mais literária, de uma maneira mais subjetiva, de uma maneira mais poética de informar o mesmo assunto. Então vejamos, qual é o título do texto não literário? Ele diz assim: violência contra as crianças. Então veja um texto informativo, uma informação, uma notícia a respeito de um fato, né, algo que ocorreu. Então ele diz assim: muitos atos de violência perpetrados contra as crianças continuam escondidos e têm muitas vezes a aprovação da sociedade, segundo o estudo do secretário-geral das Nações Unidas sobre a violência contra as crianças, apresentado à Assembleia Geral. Então veja que é uma notícia, né, vai apresentar dados ou um dado a respeito da violência contra, né, as crianças. Ele diz assim: pela primeira vez, um único documento apresenta uma visão global sobre os diversos tipos e a escala da violência contra as crianças no mundo. Então, um texto meramente informativo, são dados reais, concretos. O segundo parágrafo fala e diz: a violência contra as crianças inclui violência física, psicológica, discriminação, negligência e maus tratos. Ela, veja os operadores argumentativos, né, a violência, ela vai desde abusos sexuais em casa a castigos corporais e humilhantes na escola, do uso de restrições físicas em casa a brutalidades cometidas pelas forças da ordem, de abusos e negligências em instituições até as lutas de gangues nas ruas, onde as crianças brincam ou trabalham, do infanticídio aos chamados crimes de honra. Então veja que a função do texto é meramente informar o leitor. Dados reais, dados concretos, dados plausíveis, você vai pesquisar e você vai encontrar, né, essa informação. E ele vai fechar o texto dizendo assim: a melhor forma de tratar do problema da violência contra as crianças é impedir que a violência aconteça, diz o professor Paulo Sérgio Pinheiro, perito independente nomeado pelo secretário-geral para liderar o estudo. Todas as pessoas têm um papel a desempenhar nessa causa, mas cabe aos estados assumir a principal responsabilidade. Isso significa proibir todas as formas de violência contra as crianças, onde quer que aconteça e independentemente de quem a pratica,
e investir em programas de prevenções para enfrentar as causas que lhe estão subjacentes. Então, veja, meramente formativo, você não tem figuras de linguagem, uma linguagem direta, objetiva, fala, né, dos castigos a que são submetidos as crianças, dos abusos, da violência, seja na sua própria casa, tá certo? Seja na escola, seja nas ruas. Então, os três ambientes aí são, né, apresentados, né, de uma maneira, né, direta, objetiva, e que as crianças passam por ou sofrem esse tipo de violência. Então, um texto bem, né, relevante e direto, sem arrodeios, tá certo? E ele foi veiculado aí, né, pela Unicef para chamar a atenção da população global, da população mundial, a respeito disso aí. O segundo texto, um texto de Carlos Drummond de Andrade, um poeta muito conhecido na literatura brasileira, aí, segunda geração moderna, um dos principais poetas brasileiros, principalmente pelo seu engajamento político, né, pelas críticas sociais, e não deixa de ser a violência contra a criança um aspecto social, um aspecto, né, que deve ser combatido. Então, veja bem, o texto diz essas meninas. Veja a diferença. O outro lá, o primeiro texto diz violência contra as crianças. Bem direto. Então já sei que o texto já me remete, o título já me remete a algo direto. Então a violência, os tipos de violência que vão ser apresentados. Mas eu já sei que vai falar sobre violência contra a criança. Quando você vai para esse texto literário, você já tem um título mais subjetivo. Essas meninas. Essas. Que meninas? Tá certo? Então fique aberto. Desperta no leitor já uma curiosidade. O que é que tem essas meninas? Vai falar o que sobre essas meninas? Tá certo? Então já vai, né, começar a expectativa. Então eu vou ler o texto para descobrir, se eu quiser saber de que meninas o texto vai tratar. Então não me dá uma pista direta sobre o assunto. Então eu vou descobrir à medida que eu vou lendo o texto. Vai? Aí ele começa dizendo assim: as alegres meninas que passam na rua com suas pastas escolares, às vezes com seus namorados. Então veja, essas meninas são meninas jovens, tá certo? Então, adolescentes, já que ele fala de namorados, talvez com suas pastas, às vezes com seus namorados. Então, as meninas aí naquela faixa ali, né, da pré-adolescência, da adolescência. Né? As alegres meninas que estão sempre rindo, comentando o besouro que entrou na classe e posou no vestido da professora. Essas meninas, essas coisas sem importância. Então veja a banalidade da situação. Né? Então as meninas estão num ambiente altamente rico digamos assim, de imaginação, né? O que é que elas estão pensando em observar um besouro que caiu na roupa da professora, um gesto que a professora faz. Então, um mundo, né, bem propício, um mundo ideal ali da questão da adolescência, né? Da imaginação, da criação, a alegria, a espontaneidade, a amizade, né? Um ambiente propício, um ambiente amigável, a escola, as ruas, elas estão alegres. Então, veja que nesse primeiro momento, essa primeira cena, uma cena de alegria, né? Uma cena em que as crianças estão em conformidade com a natureza, com o mundo, um mundo ideal, um mundo sem violência. O segundo parágrafo diz assim: o uniforme as despersonaliza, mas o riso de cada uma as diferencia. Por que, professor, despersonaliza? Tá certo? Porque o uniforme, uma das finalidades de você usar uma farda na escola, você vem do aspecto social, é para unificar, tá certo? Para não discriminar A, B ou C. Então, se de repente você chega e libera
Não, digamos assim, não, pode vir com a roupa que quiser, no exemplo dos cursinhos, né, pré-vestibulares, aí vocês vão ver nitidamente que algumas pessoas vão chegar lá com roupas de marca, com óculos, aquelas coisas todas, e outros mais simples que ficam ali escondidos, né, porque tem uma condição financeira menor, menos favorável. Já com o fardamento, não. Então vai uniformizar, daí ser chamado, que o fardamento é chamado de quê? De uniforme escolar, só tem uma forma. Então vai deixar todo mundo por igual. Rico, pobre, branco, negro, não tem discriminação. Daí a palavra uniforme, despersonaliza. Então você não vai botar um detalhe no seu uniforme. Não, a camisa está aqui, fato, todo mundo está com essa camisa, né? Além de identificar na escola que você é aluno. Tá certo? Não que outra pessoa não possa usar uma camisa, mas é menos provável que o estranho vá comprar uma camisa ou vestir uma camisa para entrar numa escola. Né? Então, ali vai dizer também, vai dar a você a senha da entrada na escola, que é o uniforme, seu uniforme escolar. Tá certo? Então, o uniforme as despersonaliza. Mas o riso, segundo o texto, né, as diferencia. Tem umas mais alegres, mais tristes, tem outras que sorriem com mais fluência, com mais simplicidade, né, espontaneidade. Né, não precisa daquele X, não, você está rindo sempre, é alegria constante, que contagia. Tem outras que são mais tranquilas, mais na dela, né, não está sorrindo tanto. Então, a personalidade de cada uma aí extrapola o uniforme. O uniforme, né, unifica nesse aspecto, mas o comportamento diferencia. Riem alto, riem musical, riem desafinado, riem sem motivos. Riem. Ou seja, o sorriso, a alegria é constante. Tá certo? Nesse universo aí dessas meninas. Hoje de manhã estavam sérias. Veja, um momento na narrativa. Hoje de manhã estavam sérias. Se hoje elas estavam sérias, significa dizer que antes elas não costumavam estar sérias. É tanto que no início do texto ele diz: as alegres meninas que passam na rua. Aí agora, neste parágrafo, ele começa dizendo que hoje de manhã estavam, se estavam não eram, estou dando aula, quer dizer que daqui a pouco eu posso parar da aula. Né? A diferença entre ser e estar. Ser é duradouro, estar é passageiro. Então, elas estavam sérias. Então, isso vai criar de novo a expectativa do leitor. O que foi que aconteceu? Por que elas estão sérias? Algo aconteceu. Tá? Era como se nunca mais voltassem a rir e falar coisas sem importância. Então, algo um tanto mais grave, né? Já que está tirando a felicidade delas. Era como se nunca mais voltassem a rir. Então, foi algo sério. Tá certo? Faltava uma delas. Olha como ele apresenta o problema. Faltava uma delas. Foi o que aconteceu? Adoeceu? Viajou? Né? Então, alguma coisa de grave, porque elas estão tristes. Faltava uma delas. O jornal dera notícia do crime. Veja que ele vai botando períodos simples para você parar. Faltava uma delas. Aí você reflete o que aconteceu. Aí vai imaginar. No período seguinte, aí vem, né, a informação. O jornal dera notícia do crime. Então aconteceu um crime. Olha aí. O motivo de as meninas, né, estarem tristes. Né? O corpo da menina encontrado naquelas condições em lugar ermo. Então o crime foi fatal. A garota morreu. Tá certo? Mas o corpo foi encontrado. Então, poderia ter sido um crime, um assalto, que não deixa de ser um crime e tal, mas não, foi um assassinato. E a menina foi encontrada em um lugar erro. Provavelmente tenha sido, né, estuprada, violentada, tá certo? Agredida, não só fisicamente como sexualmente, não deixa de ser uma agressão, mas abordagens um pouco distintas.
Aí o próximo período diz: a selvageria de um tempo que não deixa mais rir. A selvageria de um tempo. Então entrou aí a maldade, entrou aí a selvageria. Veja que saiu daquele universo feliz, daquele universo lúdico, de brincadeira entre as crianças, para agora chegar à realidade do mundo, a violência do mundo chegou ao universo dessas meninas. E ele conclui dizendo: as alegres meninas, agora sérias, tornaram-se adultas de uma hora para outra. Veja, as alegres meninas, agora sérias. Antes elas eram alegres, felizes. Agora estão sérias e tristes. Tornaram-se adultas. Mas não tornaram-se porque quiseram. Não foi uma passagem natural. Houve um crime. Houve algo que as forçou, né, a tomar essa atitude ou a mudar a sua maneira de ser e, quem sabe, até mesmo de ver o mundo. Não de uma maneira mais real, né, de uma maneira mais objetiva, e não aquela maneira idealizada da felicidade, do tudo do bom, né, da paz. Então agora elas tornaram-se, né, adultas, mas de uma maneira mais brutal. De uma hora para outra. E aí ele fecha o poema dizendo: essas mulheres. Veja, o título do poema, do texto, diz essas meninas. Não, do poema não, do texto. Desculpa, não um poema, um texto. E ele encerra dizendo essas mulheres. Então veja, de meninas para mulheres. O que deveria ocorrer uma transição normal, ocorreu com a transição brutal. O que? A violência. Então, a violência abordada de uma maneira bem diferente, de uma maneira mais sutil, né, de uma maneira mais leve, mas que você, quando, né, vai dando asas à sua imaginação, você vai percebendo a maneira brutal como aconteceu. Uma das meninas foi assassinada. Isso fez com que suas colegas, né, essas meninas, elas se tornassem do dia para a noite, saíssem do ambiente luto, festivo, tá certo? Para um ambiente mais triste, tá certo? Mais selvagem. Então, uma transformação causada por quê? Pela violência. Então, veja como o texto literário ele faz uma abordagem diferente, de uma maneira mais leve, mais sutil. Tá certo? Então, aí você tem, né, nesse texto de Drummond, o aspecto que literário, a linguagem, né, mais sutil. Tá certo? Então, a diferença básica entre o texto literário e não literário está aí. Linguagem objetiva, denotativa no texto literário. Linguagem mais subjetiva, linguagem mais conotativa no texto literário. Função informativa no texto não literário. Função poética no texto literário. Então, essa é a primeira abordagem. E aí você tem algumas considerações, né, que eu não vou ler, vocês têm o livro todo, e tem algumas considerações, alguns comentários a respeito dos dois textos. O próximo item é a importância da literatura. Tá certo? Então, quando a gente fala da importância da literatura, eles aqui, por que estudar literatura? Veja, ele faz uma pergunta bem interessante. Aparentemente, ela parece não ter nada a ver com o mundo em que vivemos, já que trata de fatos inventados e de mundos que não existem. Na verdade, porém, não é bem assim. Aí ele vai ler um trecho a seguir de autoria do escritor Tersan Todorov, e vocês vão ter acesso aí ao texto, né? Que eu não vou ler um texto um pouco grande, nós vamos apenas comentar. Né? Então, mas, em linhas gerais, qual a importância da literatura? Veja, além de divertir, né? De trazer conhecimentos de outros lugares, tá certo? Você pode viajar através da literatura, você sai de casa, através dos livros, você pode se divertir, se apaixonar, né? Então, os romances, aí você pode, de repente, se transformar num investigador, num policial, né? Na literatura policial, né? Nos romances policiais, né?
você pode, de repente, atingir o espírito aventureiro. Né? Então, nós vamos abordar, né, esse texto, a importância da literatura, num segundo momento. Aí, então, ia fazer um outro vídeo para vocês com esse texto aí, a importância da literatura. O tempo de vocês darem uma lida e a gente volta em seguida para comentar. Ok?